Toni Kroos é um cara que sem dúvidas vai chegar com sangue nos olhos pra essa Eurocopa. Vê se você não concorda, olha só. Ele tá com 34 anos, é um sniper dos passes como sabemos e já tinha deixado claro a sua intenção de parar quando estivesse ainda no auge, meio que da forma como o Zidane fez, né? E sinceramente não tem melhor momento do que esse pra cumprir esse objetivo, porque o Toni Kroos acaba de fazer uma das melhores temporadas da sua carreira, tá numa fase absolutamente espetacular e também ganhou a 15ª Champions League, se tornando junto com outros jogadores o recordista de títulos dessa competição. Ele já ganhou 6 vezes. E aí não bastasse essa fase absurda, o Toni Kroos ainda tem um detalhe que deixa a história dele mais interessante para essa Eurocopa, né? O fato de que ele está voltando para a seleção para uma última dança. Exatamente, o Toninho já tinha se aposentado da seleção alemã depois da Euro de 2020-21, né? Mas mudou de ideia, conversou com o treinador Nagelsmann e agora tá voltando justamente para participar da sua última competição na carreira. Depois de uma despedida emocionante dele pelo Real Madrid, também seria muito brabo ver o Kroos se despedindo de uma maneira tão incrível quanto pela Alemanha, né? Já pensou ganhando uma Eurocopa em casa? É a grande missão para um dos protagonistas dessa Euro, né? O Toninho Kroos. E para chegar nesse objetivo aí, ele tá bem, beleza? Porque o Nagelsmann, técnico dele na Alemanha, não poupou elogios à forma física e também à ambição do Kroos. Se liga, o que posso dizer é que ele tá na melhor forma em anos. Zero dores, zero problemas. Ele quer e tem condições de jogar os 90 minutos de cada partida. Sem dúvida tá no seu melhor momento. Então ele chega voando pra essa Eurocopa e ó, não se assuste caso o Kroos brigue pela bola de ouro ou pelo menos termine em posições altíssimas aí na classificação, caso a Alemanha seja campeã da Eurocopa em casa, um título que eles não vencem desde 1996. E com o Kroos jogando bem, seria, olha, realmente um final de carreira apoteótico, né? Outro alemão que chega numa fase absurda pra essa Euro é um jogador que saiu do status de promessa, né, pra cracaço em apenas uma temporada, que foi o Florian Wirtz. E o Wirtz também pode acabar contando uma história muito legal, porque em 2022 ele tem aquela lesão feíssima no joelho, ele fica praticamente um ano fora dos gramados. Inclusive a chance dele de ter ido pra Copa de 2022 foi pro ralo justamente por causa dessa lesão, mas o cara se superou, voltou a jogar como se nada tivesse acontecido e foi talvez o principal jogador, o maior cracaço desse Bayer Leverkusen que fez história na temporada 23-24. Simplesmente ele terminou a temporada por clubes com 18 gols e 19 passes pra gol, com atuações memoráveis que fizeram ele ser eleito aí o jogador da temporada na Bundesliga e o melhor jovem da temporada na Europa League. E assim, ele é muito jovem, né? O Florian tá com 21 agora. Ele ainda não disputou nenhuma Copa do Mundo, nenhuma Euro, mas agora chegou o momento. Então é de se imaginar que ele esteja ali virado no giraia com fome para adicionar a sua terceira taça na temporada, né? Foram 2 pelo Leverkusen, imagina agora ganhar uma Eurocopa em casa. Seria o final épico de uma temporada incrível que ele viveu, né? E também ajudaria a consolidar ele como um dos principais craques do mundo no momento. Falando em um dos melhores do mundo, o próximo da nossa lista aqui, obviamente, que é o Jude Bellingham, né? Que fez uma temporada de 2023-24 absolutamente fenomenal. Foi a mais artilheira dele por clubes até então. E o Jude pôde sentir o gostinho das glórias logo de cara, levando La Liga e a Champions na sua temporada de estreia na Espanha, sendo titular absoluto do Real Madrid, jogando muita bola. E o que poucos lembram, né, é que o Jude Bellingham tem apenas 20 anos, ele é muito novo. E mesmo assim, jogando pelo maior clube do planeta aí, já deixou gols importantes, assistências fantásticas e alguns momentos memoráveis, como por exemplo o começo de La Liga, quando o Real Madrid brigava com o Girona ali no topo da tabela, e o Jude foi lá, deu passe pra gol e meteu gol numa vitória sobre os caras. Ou no seu primeiro El Clássico, onde ele simplesmente mete 2 gols pra dar a vitória de 2-1 sobre o Barça. Aí na reta final da temporada ele desacelerou um pouco nessa questão de ser artilheiro, né? Até porque vale lembrar, o Jude Bellingham em teoria é meio campista, apesar de toda a liberdade que o Ancelotti deu pra eles pra chegar na área, pisar como elemento surpresa ali, como atacante muitas vezes, né? E meter os gols dele. Na Inglaterra tem tudo pra jogar atrás de um centroavante, talvez uma função ali mais como um camisa 10 mesmo. Esse guri é muito bom, decisivo, tem liderança dentro de campo e chega numa fase bizarra pra jogar numa Inglaterra que tá recheada de caras chegando assim, né, pra Euro, voando. E outro deles, obviamente, é o furacão Harry Kane. E se os outros nomes dessa lista por enquanto estavam nessa de tipo, podem ganhar mais um troféu na temporada, o Harry Kane ganharia o seu primeiro, não só na temporada, mas na carreira, né? Essa maldição dele é curiosa, porque quando ele troca o Tottenham pelo Bayern de Munique, parecia que ia ser assim, 2 toques ele vai matar essa fama de não ganhar nada, né? Mas aí foi o Bayern de Munique que não ganhou nada. Mesmo depois de 11 Bundesligas seguidas, eles passaram a temporada sem adicionar nada para a sala de troféus pela primeira vez desde a temporada 11-12.
Tem coisa que só o Kane, né? Mas ó, apesar das brincadeiras que a rapaziada faz, obviamente ele não teve culpa de nada. O desempenho do Kane em campo foi estratosférico, maravilhoso. Ele estilhaçou o recorde de mais gols marcados por um estreante numa edição de Bundesliga e terminou a temporada com 44 gols e 12 passes para gol, o que qualifica ele para chegar para essa Eurocopa como um dos melhores atacantes do mundo, tranquilamente, e com muita fome de títulos. Se tem um cara que deve estar sedento, é o Kane. Ó, e além disso, ele foi vice na Euro 2020, né? Então, de repente, o cara tá querendo reescrever a história. Chegou o momento dele? Talvez. E se chegar o momento dele, jogando pela Inglaterra, ele estará ao lado com certeza de outro dos craques da temporada, que foi o Phil Foden. Simplesmente o melhor jogador da Premier League na temporada 2023-24, presença constante nas formações do Guardiola, pelo menos ali umas 3 temporadas, né? Mas essa aqui foi a que ele mais despontou em termos de participações diretas em gol. Só na Premier League foram 19 gols e 7 passes para gol, incluindo alguns golaços absurdos que viraram marca registrada dele, né? Tu já sabe que se o Foden abrir pra canhota ali na frente da área, meu amigo, a chance de ser caixa é gigantesca. 38 participações diretas em gols na temporada e talvez uma temporada de muita afirmação pra ele, porque não só foi o craque da Premier League, como ele conseguiu ser o principal jogador de um City que tem caras do nível de Haaland e Kevin De Bruyne. Então é mais um desses caras que chega com fome pra Euro, e no caso do Foden, ele tem que se provar pela seleção também, porque ele ainda não conseguiu repetir ali pelos Three Lions, né, as performances que ele vem tendo pelos Citizens. Então tá no momento dele dar aquele passo à frente também na seleção. E o Foden chega numa Inglaterra que, pra mim, né, é a seleção com o maior número de jogadores atuando em altíssimo nível e chegando em ótima fase. A gente poderia comentar mais muitos, né? Mas eu vou falar de 2 rapidinho pra não deixar os caras de fora, porque vale a menção. Um deles é o Declan Rice, a transferência mais cara da temporada no futebol europeu e que os torcedores do Arsenal sabem valeu cada centavo, sendo um jogador absurdo na parte defensiva, né? Mas também contribuindo lá na frente, organizando o jogo e metendo até os seus golzinhos. E outro jogador do Arsenal que fez uma temporada muito boa foi o Bukayo Saka, né? Ele terminou aí 2023-24 com 20 gols e 13 passes para gol. E a história do Saka tem tudo para ser uma das melhores caso ele se sagre campeão, porque vale lembrar, em 2021 ele era ainda mais jovem, tinha 19 anos, né? E na decisão contra a Itália, que foi pros pênaltis, ele foi um dos jogadores da Inglaterra que perdeu a sua penalidade. E aí, junto com o Rashford e com o Sancho ali, ele foi altamente culpado por isso, né? Inclusive sofrendo ataques racistas criminosos aí por ter perdido seu penal, o que fez ele se manifestar de forma muito emotiva ali nas redes sociais, né? Agora 3 longos anos se passaram, o Saka continua jogando uma barbaridade, na verdade até muito mais do que ele jogava naquela época, continua enfrentando preconceitos, né? Muitas vezes até mesmo da própria mídia inglesa, e chega pra essa Eurocopa não só tentando se redimir por aquele penal perdido, mas também tentando buscar calar muitas bocas aí, né? E agora a gente falou de alguns jogadores do Arsenal, né, que perderam o título da PL para o Manchester City. E um jogador do City que chega voando é o Rodri. Multicampeão e com aquela fama de jogador que não perde, embora ele tenha perdido a final da Copa da Inglaterra para o Manchester United, o que encerrou uma sequência de 74 jogos de invencibilidade, a maior sequência invicta de um jogador na história desse esporte. Então, mesmo que o Rodri agora já não seja mais invicto, né, ele chega com uma temporada brutal aí no bolso, onde mais uma vez ele orquestrou o meio campo do City com louvor, né? Um City que foi novamente campeão inglês, que só caiu pro Real Madrid nos pênaltis aí na Champions League. E que, querendo ou não, se a gente fugir um pouquinho do City e falar só de seleção espanhola, ele não perde um jogo desde março de 2023, já faz um ano e pouco. E aí tu pensa, pô, mas é a Espanha não é aquela mesma, né? Naquela época de 2010, 2012, com aquela quantidade, profusão de craques. Mas ainda assim é uma seleção que passa por uma reformulação. Tem o Rodri ali como pedra angular do seu meio campo. E vale lembrar que recentemente foi campeão da Nations League. Então não dá muito pra duvidar dessa Espanha aí, né? Talvez eles aprontem e se aprontarem eu tenho certeza que o Rodri vai ser peça fundamental. Por falar de peça fundamental, na França tem um zagueiro jogando um absurdo, mas que por algum motivo bizarro ainda não é tão importante na seleção, que é o William Saliba do Arsenal. Não é de hoje que ele vem jogando muito bem, mas talvez 2023-24 tenha sido a melhor temporada da sua carreira, inclusive entrou ali para a seleção do campeonato na Premier League, né? Com uma agilidade invejável para um zagueiro, né? Uma força física absurda, um excelente posicionamento e até o controle de bola dele é bastante bom, permitindo o cara sair de alguns momentos de aperto na defesa. Um jogador tão confiável e tão regular que jogou simplesmente
todos os minutos pelo Arsenal no último campeonato inglês. Exatamente, ele começou todos os 38 jogos como titular e não foi substituído em nenhuma partida. Ou seja, basicamente o cara não joga mal, não fica suspenso, não se lesiona. E aí tu vai somando essas características e pensa, pô, esse cara aí é titular absoluto da França, né? Mas não é o caso. Mesmo voando, ele tem estado atrás de jogadores com temporadas mais questionáveis, como são os casos aí de Upamecano e até do Pavard. E só mais recentemente que ele tem ganhado mais minutos na seleção, ainda sem ter conquistado essa vaga de titular absoluto. E o mais impressionante dessa história é a desculpinha, digamos assim, do Didier Deschamps, técnico da França, né? Pra manter o Saliba mais no banco mesmo. Ele está tendo uma temporada boa, sim, mas de vez em quando faz coisas que não gosto. Pela França, quando joga, nem sempre vai bem. E a hierarquia também não favorece no momento. Ô Deschamps, o que o Upamecano fez na temporada que o Saliba não fez? Me diz. Entregou gol pro adversário. É, realmente, isso aí o Upamecano tá na frente, né? Então vamos ver como é que vai ser a jornada do Saliba nessa Eurocopa, mas a missão dele, a quest principal é muito simples, convencer o Deschamps a colocar o cara sempre no 11 titular. E qualidade pra conseguir dar esse up no nível dele, ele com certeza tem, né? E pra mim é bem possível que a gente veja ele tomando a posição, veremos. E por falar em seleção da França, tem um cara lá que não deve passar um minuto no banco pelos próximos 10 anos, que é o Kylian Mbappé. Mais um craque que tem uma missão nessa Eurocopa, isso porque recentemente ele foi anunciado oficialmente no Real Madrid. E é verdade que o Mbappé encerrou a sua trajetória no PSG sem conquistar a obsessão do clube de Paris, que é a Champions. E talvez ele esteja menos em alta agora do que estava depois da Copa do Mundo de 2022. Mas ainda assim lá na França, o cara simplesmente foi campeão francês, conquistou a Copa da França, meteu uma temporada de 44 gols e 10 passes para gol, foi artilheiro da Ligue 1 pela 6ª vez consecutiva e para completar ainda foi artilheiro conjunto da Champions. E mesmo assim muitos não consideram ele no debate ali para melhor do mundo. Só que assim, Mbappé tem a fama, tem o reconhecimento e é craque. Se ele fizer uma Eurocopa daquelas brutal, aí meu amigo, acho que a conversa muda. E tem mais uma questão muito interessante pro Mbappé, né? Ele é um personagem que já conquistou a Copa do Mundo, a Nations, então para ele meio que zerar o futebol de seleções atual, só falta mesmo a Eurocopa. E a gente sabe que com essa França não se brinca, e com o Mbappé em competição grande vestindo essa camisa azul também não. Então veremos, mas a chance dele destruir nessa Euro é grande, tá? E por último a gente encerra com ele, o nosso querido robozão Cristiano Ronaldo. E ele tá numa lista dessa aqui, pode ser um pouquinho complicado, né? Porque realmente ele foi jogar no Al Nassr da Arábia Saudita, que certamente tem um nível mais baixo que as principais ligas europeias, tem uma visibilidade muito menor. Certamente o desempenho dele na Arábia Saudita não vai contar muito para premiações individuais como contaria na Premier League, na Série A italiana ou em La Liga, por exemplo. Mas assim, tem que respeitar o Cristiano Ronaldo, que talvez seja o maior jogador da história das Eurocopas. Ele tem vários recordes como o do jogador que mais entrou em campo na competição, o maior artilheiro da história das Euros. É um jogador que já foi campeão em 2016 e levantando a taça como capitão. E agora em 2024 a gente imagina que seja a última dança dele, pelo menos em Eurocopas, né? É difícil imaginar que ele vai estar jogando lá em 2028 ainda. Por mais que ele tenha dado a entender que quer jogar a Copa de 2026. E por mais que o Roberto Martínez, técnico de Portugal, tenha falado que o Cristiano quer chegar na marca de 250 jogos por Portugal. Mas de qualquer maneira a gente sabe como esse cara é ambicioso, como ele trabalha, se prepara e luta pra conseguir todos os recordes que ele pode. E só de entrar em campo ele já vai estar ampliando, né, as suas marcas na Eurocopa. Se ele meter gol, ainda mais. Mas se eu, como um admirador do Cristiano Ronaldo aí, né, conheço um pouco da personalidade dele, o que ele deve estar pensando pra essa Eurocopa é o seguinte: fui pra Arábia Saudita, tô metendo gol a rodo, foram 44 gols e 13 passes pra gol, o que mesmo muitas vezes a gente desvalorizando porque ele tá no Sauditão, não é nada pouco para um cara de 39 anos, beleza? Não é nada fácil, o Cristiano acabou de chegar aí como o primeiro jogador a conquistar a artilharia de campeonato em 4 países diferentes. Então, tem que respeitar o homem. E como eu tava falando da mentalidade dele, ele vai querer se provar na Eurocopa. Ele vai entrar em cada jogo pensando assim: ah, vocês acham que eu tô lá no Sauditão, é? Que eu não tô mais jogando nada? O que tá na cabeça de vocês é aquele desempenho na Copa do Mundo, quando eu fui pro banco? Pois tome essa lapada seca. E aí ele vai querer meter gol a rodo, tenho certeza. Se ele vai conseguir, aí é outros 500. Eu acho que tem um gap muito grande entre tu jogar o Sauditão e uma Eurocopa. Mas, mesmo assim, só na fase de grupos Portugal enfrenta Turquia, Geórgia e República Tcheca. Eu não vou ser o completo insano de chegar aqui e falar que eu duvido do Cristiano não, tá?
Eu acho que ele vai chegar babando, salivando para essa Eurocopa, tentando se provar e aumentar a artilharia histórica da competição. Certamente tem muitos outros nomes que poderiam ter entrado, mas a gente tentou colocar alguns aqui que não só chegam em alto nível, né, jogando muito bem, como também meio que tem uma missão clara, né, um objetivo principal assim nessa Euro. E aí, se você quiser deixar alguns outros nomes nos comentários que poderiam ter entrado, fique à vontade, isso aí enriquece o debate. Muito obrigado por ter assistido até o final. De saída, fica o convite para você acompanhar com a gente o Eurocopa Cast todo dia de Eurocopa. Assim que acabar o último jogo do dia, a gente entra ao vivo aqui no Eurofute para comentar os jogos e também debater as notícias, beleza? Cola com a gente, deixa o like antes de sair, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, falou!